Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que o Flamengo já está começando a se movimentar no mercado, né? Um dos principais jogadores aí que pode estar pintando no Flamengo é o Roger Guedes. E o Flamengo também está querendo tirar uma pessoa muito importante aí do time do Palmeiras para vir atuar também no time do Flamengo. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Falar do Flamengo de Vene Casagrande está sob nova direção e muitas mudanças devem acontecer no clube, sabia? A gente explica isso melhor nessa reportagem. Rodou. A era BAP já começou nos bastidores do Flamengo. O novo presidente eleito do clube já iniciou o planejamento da próxima temporada e já traçou alvos no mercado. O primeiro deles é para a direção do clube. O português José Boto, com passagem pelo Benfica e atualmente no futebol da Croácia, é o nome que interessa e pode pintar na Gávea. A expectativa é que BAP realize reuniões com o técnico Felipe Luiz para traçar o planejamento da temporada, que começará com uma viagem aos Estados Unidos no dia 10 de janeiro. No período de treinamentos, o Flamengo encara o São Paulo no dia 19 e até lá a expectativa é de mais mudanças tanto no comando quanto no elenco rubro-negro. Muito bem, Vene Casagrande. É verdade que o Flamengo está de olho em um dirigente do Palmeiras que revelou o Endrick e o Estevão, é isso? A gente fala desses dois nomes porque são dois nomes que chamam muita atenção, dois craques. Um foi vendido para o Real Madrid, jogador de seleção brasileira, o Estevão está indo para o Chelsea, mas ele não revelou só esses dois jogadores, ele vem revelando e fazendo um grande trabalho na categoria de base do Palmeiras e, de fato, o BAP, que é o novo presidente do Flamengo, junto com seus pares, obviamente, está tentando a contratação desse profissional. Fez uma proposta para o profissional e disse para o profissional o seguinte: se você aceitar, a gente paga sua multa rescisória com o Palmeiras, que é no valor de 2 milhões de reais. A proposta está na mão dele, ele está pensando e ele precisa pensar o quanto antes, porque a diretoria quer o mais rápido possível a resposta dele para começar esse planejamento para 2025, porque depende dessa montagem do departamento de futebol. Foi o que eu falei ontem. A prioridade do BAP é montar esse departamento de futebol, profissionalizar. Como bem disse a Isabelle Antares aí no VT, o Flamengo também quer o José Boto, que é um português, que inclusive fez um grande trabalho no Shakhtar. Lembra quando o Shakhtar tinha muitos brasileiros? Lembro. Era ele que estava comandando essas contratações. Ele é um cara super renomado lá na Europa, então, de fato, existe um pré-acordo muito próximo de ser anunciado para ser o diretor. E o João Sampaio, que é do Palmeiras atualmente, sairia da categoria de base do Palmeiras e viria para o time profissional para ser uma espécie de coordenador junto com o José Boto. Então seriam duas grandes contratações que o BAP poderia fazer para iniciar essa gestão dele em 2025. Fernandinho, se vai conseguir ou não a contratação desse profissional, o bom tá mirando bons profissionais. Pelo menos está tentando algo à altura daquilo que o Flamengo precisa. Então, acho que o BAP está indo muito bem nesse começo. Porém, a gente precisa mencionar o seguinte: o processo de transição não começou. A atual gestão não está disposta a fazer esse processo de transição antes da posse. A posse está marcada para o dia 18. Os primeiros contatos foram ontem e eles não se mostraram muito animados para iniciar esse processo de transição. Poxa, Vene, mas é só esperar uma semana. Gente, em uma semana você consegue fazer muita coisa. Não existe uma lei, não existe uma regra para iniciar esse processo de transição. Mas se eles tivessem feito, obviamente seria melhor para o Flamengo. Não seria melhor para o BAP, não seria melhor para eles. Então o BAP agora vai ter que esperar a posse no dia 18, que é quarta-feira que vem, e aí depois começa esse processo de transição. Vamos lá, Rio de Janeiro, Bruno Vicari. Vamos, porque uma coisa também está ligada à outra, viu, Pedro? Essa questão que envolve a nova direção de futebol do Flamengo e também o João Paulo Sampaio, que é o responsável pela base do Palmeiras. Existe uma reestruturação muito grande também por aí, não é, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, um abraço aí. Ó, só para avisar, a foto chegou em mãos aqui, hein? Pude observar aquela foto e realmente surpreendente. Mais um abraço para você, um beijo para Marcela, abraço a todos aí no estúdio. De fato, está em curso uma reestruturação do futebol, que é o carro-chefe do clube, né? Mexe bastante com as eleições, enfim. E o BAP, Luiz Eduardo Batista, foi eleito presidente na segunda-feira, 1.731 votos, então ele começa a tocar essa reformulação. O João Sampaio, né, foi contactado aí pelo Flamengo para fazer parte, ele que é o gestor coordenador ali da base do Palmeiras e fez parte das revelações importantíssimas aí, essas joias raras, o Estevão, o Endrick também. Então o Flamengo tentando tocar a sua reestruturação
departamento de futebol com ele. Vamos ver se ele vai aceitar ou não a proposta do BAP. Tem toda a questão financeira, o Flamengo poderia pagar multa rescisória e tudo mais. Além disso, o José Botto poderia chegar também para ser o diretor executivo de futebol. Situação mais encaminhada, o Flamengo conversando com ele para ter essa reestruturação e o Felipe Luiz permanecer como o treinador. Tem contrato até 2025 e aí sim o Flamengo vai aos poucos mapeando toda a situação, a gestão, na verdade, a futura gestão vai mapeando toda a situação do Flamengo atualmente. A previsão é de que o clube tenha 3 milhões de reais em caixa ao fim deste ano, então talvez seja necessário puxar um pouco as rédeas aí da questão financeira. Houve investimentos muito altos no terreno, do gasômetro ali para a construção do estádio, 150 milhões de reais por aí, e também do Alcaraz, custou 20 milhões de dólares, parcelado, etc., mas o clube tem compromissos, e também chegaram Alexandro, Plata, Michael, enfim, investimentos poupudos do Flamengo. Então, vai dar uma puxada no freio de mão na questão financeira. O primeiro trimestre de 2025 é a maior preocupação para tocar e o Flamengo pode ter que vender alguns atletas para dar aquela equilibrada ou até recorrer a empréstimos, mas no caso de empréstimos aí elevaria a dívida. Não é uma situação alarmante financeira, mas o Flamengo quer ter todo o cuidado que sempre teve para estar bem financeiramente, como esteve na última década, um pouquinho acima, 12 anos por aí, que está muito bem financeiramente. Em relação a reforços, serão reforços pontuais inicialmente, e aí uma informação dos companheiros do GE, o Flamengo teria interesse no Roger Guedes, atacante que está no Catar, passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, enfim, aqui no futebol brasileiro, fez um certo sucesso, seria uma boa alternativa para o Gabigol, Gabriel Barbosa, que deixa o clube ao fim de dezembro. Então, é todo um processo de reestruturação, tem muita coisa aí para falar do Flamengo, as coisas estão em curso, mas, repito, tem que ter essa questão financeira e a informação dos companheiros do GE. Roger Guedes seria um nome que interessaria ao Flamengo. Vamos conversar sobre isso, você fica por aí, tá, Pedro, para a gente falar mais sobre o Flamengo? Olha os números do Roger Guedes no Al Rayyan, em 2023, 2024, em 28 jogos, 23 gols, 4 assistências, minutos dele para participar de um gol, 92,2. Já em 24, 25, em 21 jogos, 11 gols e 1 assistência, 150 a minutagem até a participação em um gol. Bruno? Pedro, até em cima das informações que você passou, eu queria até trocar uma ideia com você diante de algumas coisas que eu apurei envolvendo essa nova direção de futebol do Flamengo. Já existe, Pedro, esse acerto com o José Botto para ser o novo diretor de futebol do clube. É uma figura muito importante, principalmente lá no mercado europeu. Como o Pedro falou, ele tem contrato ainda na Croácia, mas ele deve vir ao Brasil até o final do ano para assinar, de fato, o que eles já têm acertado verbalmente. Tá? E ele já chega ao Brasil com uma primeira missão, que é tirar o João Paulo Sampaio do Palmeiras. E por que essa primeira missão? Porque o Flamengo já fez 2 propostas ao dirigente da base do Palmeiras. Já fez 2. Ele recusou a primeira, recusou a segunda, porque ele, nesse momento, não tem a intenção de deixar o Palmeiras ir para nenhum outro clube, não ir para o Flamengo também. Mas qual é essa carta na manga que o Flamengo tem? Justamente o José Botto. Porque os dois têm bom relacionamento justamente de mercado. Ele é um cara que captava muito bem jogadores quando esteve no Benfica por 10 temporadas, depois no Shakhtar, e quantos jogadores brasileiros o Shakhtar contratou também nos últimos anos. Então eles têm esse relacionamento, e o Flamengo assim, entende que a última cartada que tem é fazer com que o José Botto convença o João Paulo Sampaio a deixar o Palmeiras. Até agora ele não conseguiu. O João Paulo não quer sair, mas recusou as 2 propostas que o Flamengo fez. Mas o Flamengo ainda tem essa esperança, Jailson. É uma diferença já de perfil mesmo, né, Bruno? A gente, enfim, sabe que os últimos anos da base do Flamengo, poucos jogadores foram utilizados mesmo. Só os que furaram a bolha. Uhum. Assim, João Gomes, quando acabou furando ali a fila ali de volante, agora o próprio Wesley na lateral direita, mas a base do Flamengo recentemente está sendo mais utilizada para venda, e aí o Flamengo usa essa verba, né, financeira para adquirir jogadores ali na maturidade, né, que fala, que é ali entre os 26 e os 28 anos. Esse movimento que você está trazendo aqui para a gente já é uma
situação completamente diferente. Já é por exemplo, o profissional do Palmeiras, João, que você falou. É o João Paulo. Ele que eu fui ler hoje para estudar, para falar, ele vendeu 1,8 bilhão. Né? Pois é. Na base do Palmeiras. Ele que participou... Ele é o maior funcionário do Palmeiras, no final das contas. Se a gente for olhar mesmo, ele é mais importante, pelo menos na parte financeira, é mais importante que o Abel. A gente não sabe quanto ele ganha, mas ele ganha pouco. Exatamente. Porque é isso, tirou Bruno. 2 bilhões tá ganhando do clube. pouco. Tá ganhando eu não sei quanto é, mas que ele ganha pouco, ele ganha pouco. Foi responsável pela formação, né, ali do Hendrick, do próprio Estevão, que foram as últimas grandes vendas. Aquela foto que é muito emblemática, né, de um dos CTs do Palmeiras da base, que é: aqui não pode ter treinador, aqui só pode ter formadores e futebol leve, enfim. Já é um movimento diferente. Não tô aqui falando que a base do Flamengo não está revelando jogadores. Não é isso que eu tô falando. Só estou falando que a base do Flamengo não está... o profissional do Flamengo não está utilizando esses jogadores que são revelados da forma, por exemplo, que o Palmeiras utiliza. O Palmeiras, eu estava vendo que o Palmeiras, enfim, diversos jogadores nos últimos anos, desde 2020, se eu não estou enganado, que sempre tem um jogador da base do Palmeiras em campo, pelo menos um jogo. Desde o Patrick de Paula, né? Sempre tem um jogador da base sendo utilizado do Jesus, do Jesus até um pouco antes, né? Foi o primeiro, no profissional. É verdade. Então já é uma mudança significativa. Tanto o scout, de você parar de pagar caro nos jogadores, quanto o João Paulo aí para aprofundar o trabalho na base. É fazer a base trabalhar para você, né, Mar? Ver como é que são as coisas, né, assim, a gente tá aqui dando os parabéns pro Palmeiras utilizar um jogador de base desde 2020, né, e a gente fala, mas é muito difícil o jogador, depois que você fica milionário, é muito difícil você dar espaço para o jogador da base, né? O Manchester United usa um jogador da base desde, todo mundo sentado? 1937. Sério? 1937. O Nottingham Forest desde 1941. Então, passa por filosofia, gente. Passa muito por filosofia. E eu gosto quando o Flamengo olha com mais carinho para a formação. Eu não estou falando que forme mal, tá? Estou falando quando dá uma mudança de filosofia. Quando olha para a base e pensa, a base pode não só me sustentar, Paquetá, Vinícius Júnior, mas a base pode me ajudar. Pena que esse movimento, não estou falando do Flamengo, né? Esse movimento de forma geral, no Brasil, ele passe por o caixa tá mais vazio esse ano. Exato. Não deveria ser assim. Passa por falta de opção e não por planejamento. Mas, ainda que por linhas tortas, eu acho uma ótima saída. Porque nós vivemos em um país de 200 milhões de habitantes. Claro. Ou seja, deve ter muito jogador por aí, né? Deve ter muito jogador a ser garimpado por aí. Pedro, então, assim, a gente vai aguardar nessas próximas semanas, até o final do ano, a chegada do José Botto ao Flamengo para oficializar, para assinar esse contrato que já está apalavrado e ver se ele consegue convencer o colega dele, João Paulo Sampaio, a sair do Palmeiras, algo que até agora o Flamengo não conseguiu. Pois é, Bruno. O nome do José Botto já era muito comentado desde que o BAP anunciou a sua candidatura a presidente do Flamengo. Circulava muito nos bastidores, mas lógico que, assim, ninguém divulgava isso para não servir de trampolim eleitoral na questão. Outros nomes circulavam também nas outras chapas, enfim, cada um dava o seu pitaco ali, o seu spoiler do que poderia apresentar. E, de fato, apareceu o nome do José Botto, mas faz parte de toda uma reestruturação do clube. Enquanto vocês estavam falando aqui, a nova gestão do Flamengo, inclusive, soltou uma nota, por exemplo, um exemplo, tá? Dizendo assim: estamos aguardando o início do processo de transição, por isso recomendamos fortemente aos fornecedores atuais ou potenciais novos fornecedores do clube que evitem a assinatura de novos contratos ou a realização de alterações, renovações contratuais até o início da nova gestão em 1º de janeiro de 2025. Então, assim, para evitar novos acertos, contratos para fazer agora nesse fim, porque vão passar um pente fino para observar tudo que está acontecendo, que passa também pela questão financeira. E sobre a base, o Flamengo sempre deu atenção à base. Nos últimos anos teve as revelações importantes, que foi até que deixou um caixa importante no início da gestão do Rodolfo Landim, por exemplo, a valores a receber de
Vinícius Júnior, de Paquetá também, depois teve a venda do Renier, que foi muito importante, e vários jogadores foram vendidos, assim, você tem o Rodrigo Muniz, Matheus França, enfim, jogadores que colaboraram nesse sentido. Você teve o João Gomes, que foi titular na campanha de campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, e agora o Flamengo termina em 2024 com o Wesley na lateral direita e o Everton Araújo no meio de campo. Então o Flamengo, de alguma maneira, ainda tem sim os seus jogadores. O Wesley muitíssimo valorizado, né? Teve uma oferta de 20 milhões de euros da Atalanta, acabou não fechando o negócio de prazo, mas a expectativa é de que receba ofertas poupudas. Então, para melhorar ainda mais a questão da base aí, que o Flamengo está tentando reestruturar e ter essa tabelinha aí de Boto e Sampaio. Bruno. Nossa. Pedro, obrigado, viu? Rio, o Mercadão da Bola no Rio de Janeiro tá aquecido. O Flamengo tá querendo, sabe quem? Roger Guedes. Será? Baratinho também essa criança. Novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, só vai tomar posse no dia 18 de dezembro. No entanto, ele já está se movimentando nos bastidores, tanto para reforçar o elenco, quanto para contratações de dirigentes para profissionalizar o futebol. Coordenador-geral das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, é um dos alvos de BAP. A nova diretoria oficializou uma proposta formal ao dirigente para assumir o mesmo cargo no rubro-negro e trabalhar junto com José Boto, que tem conversas adiantadas para ser o novo diretor de futebol. Além disso, Roger Guedes é um dos nomes na mira da atual gestão para 2025. O jogador de 28 anos está no Al Rayyan do Catar desde agosto do ano passado. Pelo clube qatari, ele esteve em campo em 46 partidas, marcou 34 gols e contribuiu com 6 assistências. Considerado um bom nome para substituir Gabigol, a intenção da diretoria do time da Gávea é contar com Roger Guedes de forma definitiva. O Al Rayyan aguarda o Flamengo encaminhar os valores para continuar as tratativas. Ele tem contrato com o clube do Catar até o meio de 2027. Aí uma dinâmica completa dos times do Rio de Janeiro, dos principais. O Flamengo com essa história de Roger Guedes. Hoje tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha pelos lados, não é? Dá para jogar ali com Plata também. Precisa de mais esse perfil? Rapaz... Não, claro que o Roger Guedes é um ótimo jogador. Mas é a necessidade do Flamengo hoje? A saída do Gabigol abre essa brecha, né? Para um atacante, né? Vamos começar a pensar nessa forma. A saída do Gabigol abre essa brecha. O Gabigol ali 9, um segundo atacante. O Roger consegue fazer também essa função, consegue até jogar pelos lados do campo. Mas ele é mais móvel, né? E aí aquela questão também que a gente fala muito aqui, Loirão, do elenco, de qualificar o elenco. Com a temporada do jeito que é, correria, viagens, jogos atrás de jogos. Você precisa ter um elenco de muita qualidade para lutar na parte de cima das competições. E o Pedro só volta no meio do ano, né? Que o Pedro é um titular absoluto do Flamengo, é um cara que estava fazendo uma temporada impecável e aí tem a lesão na seleção brasileira, treinando pela seleção. Então pode ser, mas eu até imaginava que o Flamengo ia tentar buscar um centroavante mais parecido com o Pedro. Agora, se o Roger Guedes viesse, lá, claro, né? É um jogador que tem as suas qualidades. A gestão é nova agora também, né? Qual que é o pensamento? Vamos gastar muito, porque o Roger Guedes não é barato. Vamos gastar bastante? Não vamos gastar, vamos tentar manter ali o padrão de gestão que foi feito até agora, que por sinal com muito sucesso, porque o resultado está aparecendo já com títulos e com boas atuações, então vamos ver qual que vai ser a filosofia dessa nova gestão do Flamengo. Uma perguntinha bem capciosa, só para mudar um pouquinho o ângulo. Para você, o Flamengo, para a temporada que está chegando, é mais favorito que o Botafogo? Loirão, é uma boa pergunta, porque a gente não sabe como é que vai vir esse Botafogo e a gente também não sabe como é que vai vir o Flamengo. Porque provavelmente acontecerá saídas, tanto do Botafogo quanto do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo vai estar incomodado com um bom momento do Botafogo e vai tentar reforçar bem o elenco para fazer frente com o Botafogo na temporada que vem. E agora eu concordo com você, a gestão é diferente, já se fala muito no aspecto financeiro, que com o Rodolfo Landim, o Marcos Braz, não era um assunto tão transparente,
tão direto, e o Flamengo tem uma folha salarial muito alta, sem ser SAF, esse é um problema, e a gente vê que é um time que já tem bons nomes, mas que vai precisar de algo mais mesmo para 2025. E aumenta a expectativa, né? Quando surge o nome de Roger Guedes no Flamengo, aumenta a expectativa de como virão esses clubes, né? Inclusive o Palmeiras, que provavelmente vai estar correndo atrás do mercado, monitorando para tentar trazer 2, 3, enfim, jogadores de qualidade para tentar resolver a situação do Palmeiras na temporada que vem também. Agora, e essa história do João Paulo Sampaio chegando, a gente sabe que vem de sucesso, não é? Sim. Em rivais do Flamengo, mas agora poderia participar também dessa nova gestão e desse novo processo envolvendo base e o clube profissional. O trabalho do JP, ele é, enfim, excelente, né? A gente teve a oportunidade de entrevistar ele, conversar com ele, um conhecimento na base impressionante. Segundo o JP, ele se sente muito confortável nessa área, em cuidar da base, na formação. Então, não sei se a mudança de trabalho para ele, ter pé no profissional, vai ser diferente para ele, ou se é isso que ele quer, ou se ele quer continuar cuidando da formação de jogadores, que até o momento ele vem fazendo um trabalho de muita excelência. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que está interessado em trazer Roger Guedes aí para a próxima temporada. É das prioridades dessa nova diretoria, né, do Flamengo, trazer o Roger Guedes. Quer tirar também aí o executivo, um dos grandes caras aí da base do time do Palmeiras, para vir trabalhar na base do Flamengo, né? O Flamengo está disposto a pagar aí uma multa de 2 milhões de reais por esse cara, né, que pode vir aí pintar aí no time do Flamengo, né? Então vamos ver aí o que pode acontecer na próxima temporada. O Flamengo também quer investir, né, na sua base. A gente sabe que a base do Flamengo ela é muito boa, então se tiver um cara mais preparado ainda, né, para dar uma atenção maior para essa base, acredito que o Flamengo vai lucrar e muito, né, ainda mais, né? Você vê que o Palmeiras só com esse cara aí, né, nos últimos anos lucrou mais de 1 bilhão de reais. Então, se o Flamengo tem uma base, eu acredito que, na minha opinião, a base do Flamengo ela é muito melhor. Só falta ser muito mais trabalhada, né? Muito mais bem trabalhada. Acredito que se esse cara vier, vai somar e o time do Flamengo vai ter uma base muito mais competitiva, muito mais lucrativa, né? Com isso aí ajuda demais. Mas aí, o que vocês acham? Gostaria de ver o Roger Guedes atuando pelo time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.